Beleza? Beleza. Senhoras e senhores, boa noite a todas e a todos. A gente vai fazer uma discussão, então, hoje sobre o texto Interrogando a Identidade, Franz Fanon e a Prerrogativa Pós-Colonial, o texto do Rombaba no livro Local da Cultura. Essa é uma atividade do grupo de pesquisa em linguagens, poder e contemporaneidade, o GEOPOC. Eu vou começar citando, trazendo à tona um recorte do texto do Baba, e esse recorte, na verdade, está no final do texto dele. E vocês vão perceber que uma das estratégias da escrita do Baba é tentar romper com qualquer possibilidade do pensamento linear, lógico, causal, início, meio e fim. Se a gente olhar para esse trecho que eu coloquei aqui no início, mas está no final do texto, e é interessante como ele rompe com isso, porque ele também fala de início. Mas não é só isso que eu quero pensar com esse trecho, não. Fazer um parênteses na minha fala. Eu enviei para vocês um link que tinha esse texto, eu não lembro de qual site, enfim, que está disponível o texto da internet. Quando eu fui pegando o texto da internet para montar essas anotações, eu percebi que na internet as palavras que deveriam estar em itálico, que estão em itálico no livro, não estavam em itálico no texto, pelo menos no que eu enviei para vocês. Não sei se vocês têm o livro em casa, se vocês viram esse material em outro site, enfim. Mas o fato é que parece uma bobagem, mas não é. Faz uma diferença enorme quando a palavra está no itálico ou não. Então, algumas pessoas anteriormente, a gente começar aqui a nossa gravação, estavam dizendo da dificuldade de ler escritores da filosofia, ou, por exemplo, Rombaba. Então, evidentemente, não se trata da gente ser alfabetizado, da gente saber juntar a letrinha, transformar grafema em fonema. A exigência que tem num processo de leitura, interpretação, tradução, por assim dizer, né? Tradução no sentido amplo da palavra, de um texto como esse, implica em diversas coisas. Uma delas, a forma como esse texto graficamente foi marcado, como graficamente ele foi escrito. Porque como ele tenta romper com essa linearidade, né, o formato de pensamento de início, meio e fim, ao qual a gente está acostumado, o pensamento binário, ele se utiliza de algumas marcações gráficas. E aí tem que ficar muito atento. Mas eu só percebi depois, quando eu fui realmente recortar para botar aí, que eu percebi. E aí, talvez fosse bacana a gente atentar para isso no texto agora, durante a nossa leitura juntos aqui, durante a nossa discussão. Como vocês sabem, palavras em itálico num texto, por exemplo, num artigo científico, normalmente aparecem, a maior parte das revistas fazem assim, aparece em itálico quando é uma palavra de uma outra língua. Se eu quiser jogar com ambiguidade, pluralidade de sentido, coloca entre aspas, enfim. Algumas revistas pedem para colocar em negrito ou fazer uma nota de rodapé, mas, a princípio, a palavra será colocada entre aspas. No caso aqui do Baba, ela estava em itálico, e vocês vão entender por que eu estou insistindo nisso. Bom, então esse recorte primeiro é um recorte que está no final do texto, diz assim: o que deve ser deixado em aberto é como haveremos de repensar, uma vez tendo minado a imediação e autonomia da autoconsciência. É isso que Baba vai fazer no trabalho dele, né? Então, tentar minar, constranger a ideia da autonomia. Então, aquela autonomia do liberalismo econômico, a autonomia da Revolução Francesa, autonomia europeia. Então, eu, como sujeito da razão, penso, logo existo, né? O cogito cartesiano, eu, como sujeito capaz de fazer as coisas. Então, esse sujeito autônomo, autoconsciente, ele vai ser minado. Ora, se ele vai ser minado, e aí no finalzinho do texto ele tem uma conversa com o Franz Fanon, ele diz, mas precisamos deixar alguma esperança aqui, né? E aí? Né? Por outro lado, ele diz, não vamos deixar a coisa aqui tão fechada, dando uma resposta pronta. É por isso que ele diz, devemos deixar em aberto algo como é que a gente vai repensar isso tudo? O que resta a ser pensado
é o desejo repetitivo de reconhecermos duplamente como simultaneamente descentrados dos processos solidários do grupo político e ainda assim nosso ser como agente de mudança, conscientemente comprometido, individualizado até o portador da crença. Repara o seguinte, aqui você tem um repetitivo que está em itálico e não é à toa, porque ao longo do texto ele vai dizendo como que por meio de iterações, como que por meio de performatividades, de repetições de discursos, repetições de agências sobre o nosso corpo, a gente vai formando aquilo que a gente diz que a gente é. Porque é sobre isso que o texto trata, né? Então, como é que a gente vai pensar a identidade? Interrogando a identidade, problematizando, perguntando coisas para a identidade. E olha como ele é perspicaz. O que resta a ser pensado é o desejo repetitivo. Então, como que ao formar, ou pelo menos quando eu digo eu sou tal coisa assim, eu sou isso, aquilo que eu digo que é a minha identidade, que é o resultado de repetição, de repetição, de repetição, ele pergunta, ele diz, o que resta a ser pensado é o desejo repetitivo. De onde vem esse desejo que eu fico repetindo isso que foi dito para eu repetir? Essa é uma coisa. De onde vem esse desejo? Depois ele diz, para onde que vai esse desejo que está sendo constantemente repetido? De onde vem, para onde vai? Não no sentido lógico, causal, linear, como a gente está dizendo aqui. E ele prossegue. Porque, veja, ele está dizendo, como é que se dá esse desejo repetitivo quando eu lido duplamente, simultaneamente? Veja, olha como ele usa, duplo e simultâneo. Duplo porque dois no sentido de dois, de três, de divisão, fissão, significante de significante, se comunicando, né? É esse o duplo aí, não é duplo de duas faces da mesma moeda, não é isso. É o duplo de fissura. Como é que, então, reconhecermos duplamente como simultaneamente, ao mesmo tempo, descentrados, estão fora dos centros dos processos solidários do grupo político, e ainda assim, nosso ser como agente de mudança, como aquele capaz de fazer uma mudança. Então, como capaz de agir. De modo que a nossa autonomia, que a gente achava que é nossa, ela vai sendo rasurada. A gente percebe que a gente não é tão autônomo assim como fizeram a gente acreditar. O que é esta pressão ética de nos justificarmos? Por que estão constantemente nos pressionando a gente a dizer quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou? Quem é você, Alexandre? Né? Aí o Alexandre diz, eu sou professor, eu sou gay, eu sou homem, eu sou alto, tenho 1 metro, não sei o quê. Quem me dera, né? Não sou, mas enfim. De onde vem essa pressão de nos justificarmos, mas só parcialmente? Repare que parcialmente está em itálico, porque ninguém consegue, diante da interpelação quem você é, dizer em totalidade quem eu sou. A gente só consegue fazer isso parcialmente. Daí ele está dizendo para nós, repare que a identidade que você diz que você é uma parte do que você é. Se é uma parte do que você é, não é o que você é. Porque você só consegue dizer isso parcialmente. E repare, parcialmente, por isso ele vai trabalhar a figura de linguagem metonímia, a parte pelo todo. Isso aparece durante o texto, né? Mas só parcialmente, e repare, dentro de um teatro, ou seja, dentro de uma cena, dentro de um contexto. Que teatro é esse? Um teatro político de agonismo. Então, político porque tem a ver com a polis, com a cidade, com a sociedade. Cidade no sentido de sociedade, muito mais do que cidade versus zona urbana, né? Zona rural, zona urbana. Um teatro político de agonismo dentro da ofuscação burocrática. Então, a gente responde coisas de modo burocrático ou porque nos perguntam
dessa forma, dentro de um teatro de violência e violação. Vocês devem lembrar um outro curso da gente em que eu dizia, o Jacques Derrida diz para a gente olhar para a estruturalidade da estrutura. Ao invés de olhar para aquilo que aparece, é preciso olhar como aquilo foi montado para ser daquela forma. Se aquilo foi montado, é um teatro político de agonia, tem a ver com burocracia, tem a ver com violência, tem a ver com violação. Aquilo que foi montado só parcialmente fala da pessoa? Que coisa é essa que eu fico tentando achar a identidade do outro? Ou que eu mesmo sou capaz de falar da minha identidade? Claro que não. Ah, mas Alexandre, então ninguém fala da identidade? Fala, só que fala parcialmente, de modo burocrático, sob violência, etc, etc, etc. Isso constrange completamente eu dizer, eu sou aquele que é. Esse encontro com a ontologia, com o ser, acaba sendo constrangido absolutamente. Será este desejo político de identificação parcial uma tentativa belamente humana, até patética, ele está rindo da identidade, de negar a percepção de que, nos interstícios, ou para além, dos elevados sonhos do pensamento político, existe um reconhecimento, em algum ponto, olha o entre o fato e a fantasia, de que as técnicas e tecnologias da política não precisam absolutamente ser humanizantes, nem endossar, de alguma forma, o que entendemos ser a difícil condição humana, hífen humanista. O que ele está dizendo para nós é, se eu quiser encontrar isso que eu estou chamando de identidade, primeiro que não tem, né? Do ponto de vista do ser. Mas se eu quiser caminhar para isso, será que não vale mais a pena dar uma olhada para os interstícios? Ou para além deles? Ou para além dos sonhos do pensamento político? Teremos também de forçar os limites do social, como o conhecemos, discutir o que é a sociedade, aprofundar, forçar o limite, para redescobrir um sentido de agência política. Porque alguém poderia dizer, Alexandre, então você não tem identidade, se eu não sou aquele que é, então quer dizer que a mulher não existe, quer dizer que o negro não existe, quer dizer que o gay não existe? Não, não é isso. A gente vai olhar para a agência política, pessoal, para o ato, para a ação, mas não dentro daquele domínio vitruviano, aquele domínio cartesiano, né? Olha o que ele diz. Redescobrir um sentido de agência política ou pessoal através do não pensado dentro dos domínios cívico e psíquico. Talvez não seja este o lugar de terminar, mas pode ser o lugar de começar. É assim que ele termina o texto dele. E deixando a gente numa aporia, por assim dizer, num beco sem saída. Bom, nesse texto, Rombaba vai se debruçar sobre o Frantz Fanon. E aí, o que interessa a gente pensando do Frantz Fanon, que vai aparecendo no texto do Baba, e como ele vai sendo reapropriado. Então, Frantz Fanon nos convida a um pensamento verdadeiramente radical. Radical no sentido de ir à raiz do problema, de tentar buscar as coisas de modo mais complexo, de modo mais profundo. Quando eu digo profundo aqui, não é porque vai encontrar a verdade, não é porque vai às profundezas do conhecimento, a raiz do conhecimento. Se tiver raiz, é uma raiz como Deleuze ajudou a gente a pensar, né? É um rizoma, e não uma raiz que você vai encontrar, uma raizinha verdadeira lá. A verdade é sempre transgressiva, transicional. Repara, além de transgressão, você tem transição. Frantz Fanon é o cara que vai chamar a nossa atenção para a ambivalência entre raça e sexualidade, para a contradição insolúvel entre cultura e classe. Então, repara, ele está olhando a partir da ótica marxista, da ótica, por assim dizer, frankfurtiana, né? É só para a gente ir pensando sobre isso, né?
e também a partir das questões de cultura, luta social, e por aí vai. Batalha entre representação psíquica e realidade social. Estão percebendo o entre como vai aparecendo aí o tempo todo? Condição colonial evocada de forma profunda. Frantz Fanon vai, segundo o Baba, nos convidar a pensar a partir de uma linguagem psicanalítica da demanda e do desejo. Repare, demanda e desejo vão aparecer algumas vezes no texto do Baba, em itálico, e eu coloquei aí para chamar a nossa atenção. Aquele E que está aparecendo ali, ele é mais do que um aditivo, porque o E tem essa conjunção aditiva, que faz a soma. É mais do que isso, é simultâneo. Então, pensar identidade, utilizando-se de Baba e de Frantz Fanon, tem a ver com se aventurar por uma linguagem psicanalítica da demanda e, ao mesmo tempo, do desejo. Repara, agora, a palavra demanda, ela tem a ver, assim, demanda no sentido de alguém está demandando algo, percebe? Alguém está mandando que algo aconteça, no sentido de pergunta. Então, há uma demanda para ser resolvida. E alguém está demandando algo no sentido de tem uma ordem para ser atendida. Eu não sei se ficou organizado aí, mas essa demanda, ela é dupla. E tem a ver com o desejo. Se a gente pensar do ponto de vista da psicologia, claro que o desejo tem Eros e Thanatos dentro. Ou seja, essas duas palavrinhas, demanda e desejo, que parecem muito, se a gente pensar no dicionário, muito fechadinhas, elas expandem. Tem uma relação de demanda e desejo. Aí, o Frantz Fanon, como a gente sabe, é o autor de Peles Negras, Máscaras Brancas. Agora, repara, não é de um lado Peles Negras, do outro Máscaras Brancas. É junto e ao mesmo tempo. É misturado. É o sujeito com de quem produz, quem demanda, quem deseja o quê. Porque quando a gente pensa em projeção de identidade, o sujeito branco deseja coisas em relação ao sujeito negro. Mas o sujeito negro também deseja coisas em relação ao sujeito branco. O sujeito branco demanda coisas em relação ao sujeito negro, mas o sujeito negro também demanda coisas em relação ao sujeito branco. Dessa linguagem psicanalítica de demanda e de desejo, surge o que a gente pode chamar de Peles Negras, Máscaras Brancas. Frantz Fanon nos convida a pensar a situação colonial numa chave psi, numa chave psicanalítica, constelação de delírios, né? Então, pensar como a identidade, ela nasce, aquilo que a gente chama o outro, aquilo que a gente chama nós mesmos, a minha identidade, de uma constelação de delírios, de neuroses, de questões resolvidas, mal resolvidas, para ficar numa linguagem do senso comum rápida aqui agora. Tem a ver com alienação no interior da identidade. Pensar a situação colonial na chave psi tem a ver pensar que a identidade ela é fissurada no nascimento dela. Então, quando eu digo eu sou A, imediatamente eu estou dizendo eu não sou B, eu não sou C, eu não sou D, eu sou assim assado em relação a B, assim assado em relação a D. Essa alienação, quer dizer, quando eu falo da minha identidade, esse movimento de me colocar para dentro, ele só é possível porque ao me colocar para dentro, eu me coloco para fora. Então, há uma fissura, há uma alienação ali presente. Colocar a situação colonial na chave psi implica em delírio maniqueísta, né? Esse delírio binário, lógico-causal. O homem pós-iluminista, o Frantz Fanon vai fazer uma crítica, né? O Baba, lendo Fanon, faz essa crítica. O homem pós-iluminista, ele está amarrado à sombra do homem colonizado. Então, aquele discurso do sujeito branco, europeu, iluminista, né, civilizado, que vai resolver os problemas do mundo, sei lá o quê. Esse sujeito, ele é inseparável das
do processo de colonização, né? As invasões, as agressões, etc, etc. Então, um está amarrado ao outro. Eu volto a insistir, como eu já disse outras vezes, é por isso que se eu estudo indígenas, eu não posso estudar indígenas sem estudar aquilo que eu estou dizendo do outro, ou aquilo que, ou aquele ou aquilo que disse esse é o indígena, porque eles estão atrelados. Eu não posso estudar gays sem estudar héteros. Eu não posso estudar masculinidade sem estudar feminilidade, ou outras possibilidades do que tem a ver com masculinidade, percebe? É como se fossem uma série de fantasminhas que vão dizendo também quem eu sou e quem eu não sou. Porque, repare, se eu acho que eu vou estudar o meu grupo, a minha comunidade, aquele sujeito, sei lá, por exemplo, Luana vai trabalhar com mulheres negras, feminismo negro. Se eu achar que eu vou estudar feminismo negro separado do que foi o feminismo branco, já perdeu, papai, já não rola. Se eu achar que eu vou estudar feminismo negro sem estudar, sei lá, questões históricas, e como isso está entrelaçado, perdeu, né? Porque o feminismo negro não sai do nada, como se estivesse boiando no mundo, né? Nada sai do nada. Então, o pensamento é um pensamento de correlação, coimplicação, né? Baba, não o eu ou o outro. Aí Baba, lendo Frantz Fanon, vai dizer para nós, ó, nem ficar do lado A, do lado B, nem o eu, nem o outro, mas a gente tentar deslocar o nosso olhar para a alteridade do eu inscrita no palimpsesto perverso da identidade colonial. Esse é o convite pós-colonial. Pensar como esse eu escorrega, a alteridade do eu escorrega, inscrita que ela está no palimpsesto, no texto perverso da produção da identidade colonial. Eu vou dar uma paradinha, eu acho que de repente tem alguém na sala querendo entrar, não sei. Aí, o Frantz Fanon, lido pelo Baba, vai dizer para nós o seguinte, bom, então quer dizer que a gente vai estudar identidade na analítica do desejo numa chave psi. Vamos tentar chamar isso por hora, seguindo o Fanon, seguindo o Baba, de processo de identificação na analítica do desejo. Então, como é que eu me identifico assim ou assado? Ok? Como é que alguém é identificado assim ou assado? Como é que, então, identidades vão sendo produzidas na analítica do desejo? Existir é ser chamado à existência em relação a uma alteridade. Volto a dizer. Então, quando eu pensar, eu preciso pensar junto, em relação à alteridade. B, lugar da identificação é um espaço de cisão. Quando eu digo A, corta, e ao mesmo tempo eu estou dizendo B, estou dizendo C, não estou dizendo B, não estou dizendo C. Então tem uma cisão, tem uma duplicação. Retido na tensão da demanda e do desejo. C, identificação nunca é a afirmação de uma identidade predada. Nunca uma profecia autocumpridora. Identificação é sempre a produção de uma imagem de identidade e a transformação do sujeito ao assumir aquela imagem. Então, repare, identificação nunca é a afirmação de uma identidade predada, como se fosse algo anterior. Mas Alexandre, tem a história, tem coisas anteriores. Sim, essa identidade predada aí é como se fosse dada antes da linguagem. É como se fosse dada illo tempore, fora do tempo, em outro tempo. Ab origine, desde uma origem à origem mais origem. Não tem esse negócio, né? Que não seja resultado de demanda, de desejo, disputa, jogo pelo poder, por aí vai. Identificação nunca é a afirmação de uma identidade predada, nunca é uma profecia autocumpridora. Repare que a palavra auto no texto do Baba, ela está em itálico, porque é auto aí de autonomia. Não, então eu que escolhi ser isso, percebe? Eu que escolhi ser, sei lá, professor.
Não tem essa escolha. Claro que alguma escolha tem, claro que alguma agência tem, mas não é autocumpridora. E outro detalhe, mesmo que, entre aspas, eu escolhesse, todas as perguntas se levantariam. De onde vem a escolha, como é que ela é performatizada ao longo do tempo. Nesse sentido, o que esses 3 pontos, sobretudo, pensados a partir do Fanon, pelo Baba, estão dizendo para nós? Que quando a gente coloca esse processo de identificação, aquilo que a gente chama de identidade no final das contas, o processo de identificação na analítica do desejo, a gente percebe que esse encontro com aquilo que eu estou dizendo que é eu, é muito mais complexo e não está bem marcado, não está fixo, como a princípio poderia aparecer. A gente vai navegar mais um pouquinho, vamos caminhando, eu acho que as ideias vão encaixando ainda mais. Fanon, então, recusa a ambição de qualquer teoria total. Qualquer teoria total sobre qualquer coisa. Então, se esse pensamento não é um pensamento de totalidade, não é um pensamento de totalitarismo, logo, a gente não pode tratar branco como se fosse um fóssil, negro, indígena, mulher, gay, não é? E nem pensar que qualquer teoria possa dar conta de tudo. Recusa a ambição de qualquer teoria total da opressão colonial. Aquele alinhamento familiar que a gente foi ensinado desde pequenininho, pensamento binário, lógico causal, estanque, hierárquico, esse pensamento vai ser absolutamente constrangido pelo Frantz Fanon e pelo Homi Bhabha no nosso texto, né? Então, aquele alinhamento familiar de sujeitos coloniais é perturbado. Que alinhamento familiar é esse? Então quer dizer que o europeu é um sacana, violento, destruidor, e o cara lá do hoje Senegal, ele é muito bonzinho. Isso não pode ser pensado dentro dessa ótica fanoniana. O português que veio para o Brasil é um sacana que roubou, que levou as madeiras. O indígena não, ele é bonzinho, tá tudo bem com ele. Não dá para pensar isso nessa chave. Alexandre, você está dizendo, vocês me conhecem, né, gente? Você está dizendo que não teve invasão, que não... Claro, não é nada disso. Mas é a gente parar de pensar esses sujeitos dentro daquela ótica dos filmes da sessão da tarde, do mocinho e do bandido, né? Do policial bonzinho que vai atrás do... Não tem essa ótica mais aí. Bases da identidade racial são dispersados. Por que são questionadas? Como é que é construída a identidade com base racial no Frantz Fanon? Porque ele diz, dentre outras coisas, a forma como o negro foi projetado para ser aquilo que a gente chama de negro aponta muito mais para os mitos narcisistas brancos, aponta muito mais para o ego branco e aponta muito mais para a fobia projetiva do homem branco sobre o homem negro do que qualquer outra coisa. Então, dizer o que esse homem negro é, a partir da lógica, da instrumentalidade, do discurso da identidade racial, é continuar reproduzindo mitos narcisistas, a supremacia cultural branca, ok? Quando o Frantz Fanon vai dizer para nós, mas repare, a identificação psíquica, ela não é linear, ela é ambivalente. A identificação psíquica, ela não é lógico-causal, ela tem a ver com aporia, ela tem a ver com desejo, ambivalência do desejo pelo outro. Se a gente pensar com carinho a palavra ambivalência, ela é muito perigosa, porque em algum momento pode ter desejo, pode ter amor, pode ter medo, pode ter ódio. Pensem na gama de sentimentos que estão, por assim dizer, constrangidos dentro da palavra ambivalente aí, ok? Então, aquilo que nasce, aquilo que a gente diz, isso é a identidade do sujeito, ela está cortada o tempo todo por vários sentimentos, por vários desejos,
Pense desejo de maneira ampla, que são ambivalentes. Projeção, medo, ódio, desejo de estar com, desejo de se afastar e por aí vai. Fanon, então, é o autor que vai privilegiar a dimensão psíquica do ser. Eu coloquei ser aí entre aspas para pontuar para vocês. Não é o ser no sentido de ontologia do ser, encontrar o ser verdadeiro. O que Fanon vai fazer, e aí talvez nessa que está amarelinho aí, o que deveria estar mais destacado é a dimensão psíquica, e não a palavra ser. Mas eu pontuei dessa forma para a gente pensar juntos que não é o ser enquanto ontologia, porque não tem verdadeiro ser verdadeiro a qual chegar. Mas é a dimensão psíquica de como é que esse ser vai sendo montado ao longo do tempo. Aí o Frantz Fanon pergunta o seguinte: o que quer o homem negro? Repare, aí esse recorte eu peguei do Rombaba, mas quem colocou o quer em itálico fui eu, não foi o texto do Baba, não. Para conversar com vocês o seguinte: quando eu coloco aquele quer em itálico, o que eu estou chamando a atenção é que o peso está no desejo, no quer. Quando o Fanon está perguntando assim, o que quer o homem negro? Ele está dizendo, o que esse homem negro deseja? Ele deseja alguma coisa? Quando ele deseja, quem deseja nele? Como é que se dá o desejo do desejo no homem negro? Projeções, ambivalências, narciso, todas as questões psicológicas, psicanalíticas que a gente poderia pensar dentro desse quer. O homem negro pode querer alguma coisa? Em que chave? Dentro da chave iluminista, branca, europeia e tal, o que quer o homem negro? Dentro de uma chave, por assim dizer, negra, do continente africano, decolonial, o que quer o homem negro? Altera essas coisas a depender de se eu mexer com isso? Bom, repare que, então, quando ele pergunta, quando ele privilegia a dimensão psíquica, a pergunta é, o que quer o homem negro? Se o Frantz Fanon fosse humanista liberal, coisa que ele não é, a pergunta talvez estivesse nesse naipe, ó. De que forma o colonialismo nega os direitos do homem? Peguei isso aí do Baba, coloquei aí e coloquei direitos em itálico. Porque um humanista liberal, ele está preocupado com direitos. Direitos, deveres, ter direitos. Essa é a ideia. Pensa na ideia lá como chama? Dos direitos universais, né? Do homem, todos os problemas que tem aí junto, enfim, né? Mas Rombaba Frantz Fanon não é um humanista liberal. Tampouco Rombaba está preocupado com uma ontologia do homem. Homem no sentido de humano aí, tá, gente, né? Se ele tivesse preocupado com uma ontologia, como é que seria a pergunta? Provavelmente assim. Quem é o homem colonial alienado? Não é isso que ele quer saber. Ele quer saber o que quer o homem negro. E aí muda tudo. Porque esse quer tem a ver com uma dimensão psíquica do ser. Sacaram que o jeito de fazer a pergunta, onde eu dou ênfase na pergunta, posiciona o sujeito que está perguntando. Fala dele. Então, imagine, por exemplo, um trabalho de pesquisa, e não é à toa que duas coisas. Uma é, para fazer uma pesquisa, eu tenho que ter uma pergunta, não é assim? Uma pergunta de partida, que depois desdobra outras perguntas, sei lá o quê. Essa pergunta nasce de um desejo, de um problema, uma coisa que eu quero resolver. Às vezes não nasce nada disso, nasce da minha relação com a orientador, né, que deu dica, e você, de repente, está pesquisando aquela coisa. Beleza. Mas o modo como você elabora aquela pergunta fala, claro que tem a ver com as teorias que você vai usar, o que você provavelmente vai achar, por assim dizer, né, se é que acha algo. Mas essa pergunta que você está fazendo, esse enunciado, porque aí é um enunciado, o que quer o homem negro, o enunciado. Esse enunciado tem uma cena de enunciação. E essa cena de enunciação posiciona você como sujeito. O sujeito posicionado em o que quer o homem negro é um Frantz Fanon que privilegia
a dimensão psíquica do ser. Bom, aí, isso tudo traz para nós, dentro desse escopo de pensar a identidade, o que a gente pode chamar de problemas de identificação. Porque se a gente começar a perguntar, né, o que quer a mulher? O que quer a mulher negra? O que quer um homem negro? Se eu começo a colocar outras categorias, outros nomes ali, eu começo a criar problemas para o processo de identificação. E começo a ver quem é esse sujeito, de onde ele vem, como ele foi criado, por assim dizer, para que foi criado, ok? Daí que essa pergunta, o que quer o homem negro, ou o que quer uma adolescente negra, como a Rose estava ajudando a gente a pensar aqui agora, é uma pergunta fundamental. Porque a gente vai ter que perguntar, para essa pergunta, o que é uma adolescente negra? O que é adolescência? Quem está interessado nessa pergunta? Por que essa pergunta é uma pergunta válida? De onde ela saiu? Etc, etc. Quando você começa a fazer várias perguntas para a pergunta, a própria categoria, que parecia bonita, linda, adolescente negra, ela desmonta. Desmonta. Não há narrativa mestra na leitura de Frantz Fanon. Então, não tem aí né, achei aqui um negócio, vou me segurar. Não, o que há para nós é um convite à agonia, à ambivalência, a lidar com esse paradoxo, pensamento paradoxal constantemente, né? Não há narrativa mestra. Fanon nos convida à leitura de imagem e fantasia sobredeterminadas de fora, constantemente, né? Então, como é que imagens e fantasias foram sobrepostas Repare, a palavra sobredeterminada é determinada por alguém, sobredeterminada, determinada por alguém e tem efeito de poder, e sobredeterminada, porque tem várias camadas. Outro lance, sobredeterminada porque tem uma demanda ali presente. E sempre de fora. Ah, mas Alexandre, sempre de fora, porque é o colonizador? Não. Todos nós estamos o tempo todo lançando imagens e fantasias sobre o outro. Seja a gente indígena, não indígena, branco, não importa. Todos nós estamos fazendo isso o tempo todo. Ordens / transgressões como personagens, figuras, bordas da história e do inconsciente. Então, se eu vou lidar com Frantz Fanon para pensar o que a gente está chamando de identidade, eu vou lidar com imagens, fantasias sobredeterminadas de fora, e vou lidar com ordens, discursos, demandas, regras, ordens, tanto quanto vou lidar com transgressões, porque é inseparável. Você bota a ordem, tem a transgressão. Você bota a transgressão, tem a ordem. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Por diversos motivos, eu acho que dar aula em mestrado me melhorou enquanto professor do IFBA, professor de ensino médio. Rapidinho. Então, eu sempre gostei de chegar em sala de aula e botar a meninada em roda. Legal. Você chega no primeiro ano de ensino médio, normalmente, é a minha experiência, né? Chega no primeiro ano de ensino médio, normalmente, pessoal, vamos fazer a roda. Eles adoram. Eles fazem a roda, inclusive eles dizem, esse professor é lindo, gostoso, maravilhoso, porque ele faz roda, os outros não fazem, e não sei o quê, é o diferentão. Legal. Essa mesma turma, se eu der aula para ela no segundo ano, começa a acontecer um outro lance. Ah, professor, eu não quero mais roda, não. Quero voltar para o negócio aí, ó, um atrás do outro. Qual que é o lance? Nós, constantemente, estamos produzindo, performativizando aquilo que a gente chama de nossa identidade num movimento de ordem de transgressão. O que isso me ensinou como professor, Alexandre? Então, houve uma época em que eu não gostava de dar prova, porque eu entendo, intelectualmente falando, que prova não prova nada e tal. Hoje eu dou prova. Então, tem um menino, só que eu não dou prova, digamos que eu pudesse dar 3 provas, eu dou uma, né? Aí o menino que está dentro da ordem, esse professor é bom, gente, ele dá a prova.
Aquele outro mais transgressivo, ele diz, esse professor é bom, ele não dá prova. Mal sabem eles que eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. Porque eu estou imaginando que está chegando aí a ideia para vocês. Mas como essa relação de esse entrelugar entre ordem e transgressão vai formando o que é a nossa identidade. Então, nem uma coisa nem outra. A gente vai trabalhar nessa chave como personagens, figuras, personagens e ícones, sempre nas bordas da história. Repare que não é na história do livro didático, não é na história da televisão, não é na história linear, é nas bordas, é nas margens, é nos entrelugares da história e do inconsciente. Cara, a palavra inconsciente aí agora avacalhou tudo. Porque se é inconsciente, onde você acha esse negócio que você quer se segurar? Não tem mais. Não tem. Então, sem narrativa mestra nessa leitura. Vocês viram, inclusive, quando vocês estavam lendo, que Baba, lendo Fanon, vai chamar a gente a pensar sobre estereótipo e preconceito. Rapidamente, estereótipo e preconceito tem a ver com esquema conceitual. Então, o esquema conceitual, ele faz a gente ver coisas. Ele faz a gente agir a partir daquele esquema conceitual. Muito bem. O convite para nós, numa leitura fanoniana, numa leitura a partir do Baba, é, ao perceber o estereótipo, a gente nem se posicionar nem de um lado e nem do outro. Então, o indígena nem é bonzinho e nem é vilão. É a gente perceber como é que se dá relação colonial toma forma nas lacunas entre aquilo que poderia ser o bonzinho e o malzinho. Então, se eu quero perceber aquele sujeito numa relação colonial, nem bonzinho e nem malzinho, mas na fricção disso, nas lacunas, como é que algo salta dali? Agora, o estereótipo e o preconceito também tem a ver com a vigilância de um signo. Então, você bota lá uma pecha no sujeito e aquilo vai sendo vigiado constantemente pela sociedade, reiterado, reproduzido, reapresentado, reforçado, para que o estereótipo continue colando, né? Então, há uma vigilância de um signo de identidade e fantasia. E essa vigilância que produz identidade e que tem a ver com signo de fantasia, de fetiche, essa identidade estereotipada nega a diferença. Então, repare, se o estereótipo é de que negro, sei lá, é preguiçoso, eu estou negando que apareça um negro não preguiçoso. Se aparecer um negro não preguiçoso, o estereótipo me autoriza a dizer, você não é negro. Ou, mas não é tão negro assim. Vocês estão percebendo que tem um jogo duplo aí? Vigilância de identidade, de fantasia, ao mesmo tempo que vigia para você continuar assim e nega qualquer outra possibilidade da diferença. Se essa diferença aparecer, eu vou dizer, não, mas não é não, isso aí é mais ou menos, não tem nada a ver. Convite de Franz Fanon, lido por Baba, é a gente explorar as extremidades do pensamento. É a gente se perguntar, o que entendemos por demanda política? E repare de novo, demanda em itálico, ok? Então, porque imagina o seguinte, quando eu, Alexandre, vou numa parada gay, balançando uma bandeira, aí eu digo assim, eu estou me posicionando porque tem gays sendo mortos, trans, os direitos civis, etc, etc. Quando eu vou lá, eu estou achando que eu sou autônomo, que eu decidi estar lá. Será mesmo que eu decidi estar lá? Quais as demandas sobre mim que me mandam estar lá? Que me empurram para estar lá? Pô, um exemplo que me ocorreu agora. Vocês lembram quando tinha manifestações contra o Temer? Além de ter manifestações, tinha patrulha da galera dita de esquerda para dizer o seguinte,
Alexandre, ontem teve passeata, você não foi? Ah, como assim você não foi na passeata? Daí que aquilo que parece eu, a minha identidade, a gente só começar a questionar como é que é essa demanda política? Como reconhecemos e identificamos a agência humana? Será que essa agência, essa ação é tão humana assim, no sentido do liberalismo, da autonomia? O que interessa? A quem interessa a identidade? Né? Eles estão convidando a gente a perguntar. Porque, para nós, eu fico imaginando um garoto adolescente, uma menina adolescente, a gente vai formando aquilo que a gente diz que somos nós. Mas a quem interessa uma identidade fixa? A quem interessa essa identidade dita transparente? Será que, por exemplo, o capitalismo contra o qual a gente diz lutar não fica muito feliz quando a gente diz qual a nossa identidade? Será que não é mais fácil ele nos dominar? Lugar discursivo e disciplinar, onde as questões de identidade são estratégica e institucionalmente colocadas. Então, ao invés da gente pensar se a identidade está correta, não correta, etc., etc., a gente vai olhar para como é que os discursos, como é que o texto foi produzido, como é que uma série de disciplinas, regras, normas, ordens, violências, poder produtivo, se organizaram para produzir aquela identidade e a Adriana Pesca levantar a mão e dizer assim, eu sou indígena Pataxó. Como é que isso foi montado para, essa resposta sair? A gente não está avaliando se a resposta está certa ou se ela está errada. Mas de que lugar discursivo essa resposta vem? De que lugar disciplinar essa resposta vem? Como que estratégica e institucionalmente essa resposta foi colocada lá? Porque ela não saiu do nada. É preciso, então, mover o enquadramento da identidade do campo da visão para o campo da escrita. E reparem aí, ó, visão mesmo de visão ocular e tal, e ele vai brincar com a ideia do olho, mau olho, para o espaço da escrita, não escrita no sentido do texto, né? Texto linear, o texto tal aqui, mas escrita no sentido da escritura, do lugar da cena, do palco, da produção da identidade. Como essa identidade foi escrita no seu corpo, foi escrita em você. Problematizar, então, o artifício da identidade cultural e de sua diferença. Então, o meu grupo, ele é o grupo X, o que identifica esse meu grupo culturalmente é comer isso, andar assim, fazer isso, fazer assado. Quando eu identifico o meu grupo dessa forma, eu estou dizendo que o outro grupo não faz isso, ou não faz tão bem quanto eu, não é. Não é, porque se eu tenho a minha identidade cultural, logo o outro sujeito não é aquilo que eu sou. Isso do ponto de vista de uma identidade cultural intolerante, vocês já sabem nos fundamentalismos que vão dar. Então, o meu grupo, sei lá, leu o Alcorão. Outro grupo que não leu o Alcorão vai tomar porrada. O meu grupo lê a Bíblia, e está aqui na Bíblia dito tananã, tananina, pananã, pananina. O outro grupo lá não segue o que eu estou dizendo lá do meu grupo, vai tomar porrada. Porque é preciso estabelecer a diferença. Então, essa ideia de alteridade, de identidade, são inseparáveis da própria ideia de diferença. Baba, lendo Fanon, nos convida a nos recusarmos a homogeneizar a opressão. Então, parar com o pensamento homogêneo. Nem isso e nem aquilo. É preciso refletir acerca do embate cultural, do embate crucial entre máscara e identidade. Como a máscara é colocada, como identidades são produzidas. Refletir acerca de
como é que imagens são produzidas, como é que identificações são produzidas, como é que sujeitos são levados a se identificar com aquelas imagens, como é que identidade tem a ver com a máscara produzida para o sujeito. Estamos percebendo essa altura como aquilo que parecia um terreno